Olá pessoal, como vão? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com as relações trigonométricas nos triângulos retângulos. Então vamos começar, acompanhe comigo aí, ó. Bem, primeiro nós precisamos entender bem o título dessa aula, relações trigonométricas nos triângulos retângulos. Mesmo não conhecendo as relações trigonométricas, vejam, elas só podem ser aplicadas nos triângulos retângulos, do mesmo jeito que o Pitágoras. Tá lembrado do teorema de Pitágoras? Ele só pode ser aplicado nos triângulos retângulos. Isso significa, pessoal, que o teorema de Pitágoras também será muito utilizado nos exercícios que envolvem as relações trigonométricas. Então vale a pena a gente relembrar esse conceito, ó. Bom, primeiro, triângulos retângulos. São triângulos que possuem um ângulo reto. Vamos imaginar que esse lado tem a medida A, e esse tem a medida B, e esse tem a medida C. Os lados que formam o ângulo reto nós chamamos de catetos. E o lado que liga os dois catetos é a hipotenusa. Bem, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Bem, eu gostaria também de comentar uma outra coisinha desse título. Na verdade, comentar a respeito de duas palavrinhas muito utilizadas na geometria. A primeira palavra é a palavra látero, que do latim significa lado. E tem também a palavra gono, que do grego significa ângulo. Notem que nós vamos estudar relações trigonométricas. Ou seja, relações que vão envolver ângulos dos triângulos retângulos. Então aqui, pessoal, já vamos identificar um ângulo interno aqui, já representado aqui pela letra alfa. Nós vamos trabalhar em cima desse ângulo alfa. Tudo bem? Bem, passar para a próxima tela aqui. Aqui temos o triângulo que nós representamos anteriormente. Bom, o que são as relações trigonométricas? Pessoal, as relações trigonométricas também são conhecidas como razões trigonométricas. E razão, nós sabemos que é a divisão entre dois números, ou o quociente entre dois números. E aqui quais serão esses números? Nós faremos o quociente entre as medidas dos lados. Bom, só que nós temos três lados. Nós vamos fazer a razão entre a medida de dois desses lados. De quantas formas diferentes nós podemos fazer essas razões? Vamos escrever aqui. Ó, eu posso, por exemplo, aqui ó, não podemos esquecer que aqui nós temos o ângulo alfa, né? Nós podemos fazer a razão entre A e C, entre B e C, entre A e B, entre C e A, entre C e B e entre B e A. Cada uma dessas razões será uma razão trigonométrica, sendo que a primeira foi chamada de seno, a segunda de cosseno, a terceira de tangente, a quarta de cossecante, a quinta de secante e a última de cotangente. Só que, pessoal, esses nomes, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, eles nunca vêm sozinhos. Eles sempre devem vir acompanhados do ângulo que eu estou trabalhando. Explico por quê. Reparem que quando eu for escrever, por exemplo, o seno, é o A sobre C. Mas o A é um cateto e o C é a hipotenusa. Quando eu fizer o cosseno, é B sobre C, que também é o B é um cateto e o C é a hipotenusa. Repare, pessoal, que se ficasse por aqui, poderia causar confusões, porque é sempre um cateto sobre a hipotenusa. Então, pessoal,
foi estabelecido que essas relações devem ser feitas em relação a um ângulo interno do triângulo, no caso aqui, o ângulo alfa. Por quê? Porque o A, em relação ao ângulo alfa, é um cateto oposto, porque ele está aqui, ó, de frente para o ângulo. O B, como ele está junto ao ângulo, ele vai ser um cateto. Qual era mesmo aquela palavrinha que nós utilizamos para duas coisas que estão juntas ou ao lado de? Isso aí, cateto adjacente. A tangente será cateto oposto sobre cateto adjacente. A cossecante é a hipotenusa sobre cateto oposto. A secante é a hipotenusa sobre cateto adjacente e a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Tudo bem? Bom, pessoal, de longe, os três primeiros aqui, ó, seno, cosseno e a tangente, são os mais utilizados, mas é importante conhecermos também a secante, cossecante e cotangente. Bom, e daqui, pessoal, nós podemos verificar que a cossecante de alfa é o inverso do seno de alfa, que a secante de alfa é o inverso do cosseno de alfa e que a cotangente de alfa é o inverso da tangente de alfa. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Bom, os alunos sempre costumam perguntar, mas professor, para cada ângulo nós teremos um seno, cosseno e tangente diferentes? Sim. E precisa saber de todos? Claro que não. Mas existem três ângulos que são chamados de ângulos notáveis, cujos valores de seno, cosseno e tangente precisam ser conhecidos. Isso vai facilitar na hora da prova, apesar de que em muitas provas esses valores são fornecidos, mas é bom tê-los na cabeça fácil para facilitar as contas, para evitar de ficar procurando na hora da prova e se perder. Vocês vão ver que com o tempo, com a prática, esses valores serão assimilados por vocês. Tudo bem? Bom, e aí o que temos é o seguinte: seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, meio. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, pessoal, é claro que nenhum matemático tirou esses números da cartola. Da onde vieram esses valores? Bem, tem um vídeo lá no nosso site que explica direitinho da onde vêm os valores do seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Dá uma olhadinha, vai lá no nosso site, dá uma olhadinha nesse vídeo se você tiver curiosidade de onde vêm esses valores. Se não tiver curiosidade, acredita em mim que dá certo. Beleza? Bem, uma outra coisa que costumam me perguntar bastante é o seguinte: bom, professor, eu sei que quando eu tenho, por exemplo, um triângulo retângulo e com um ângulo interno de 30 graus, eu posso trabalhar aqueles valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus para qualquer triângulo que tenha um ângulo interno de 30 graus e que seja retângulo. Mas por que eu posso fazer isso? Bom, na verdade, pessoal, reparem que triângulos retângulos que possuem o mesmo ângulo interno, por exemplo, aqui o nosso ângulo alfa, eles são todos o quê? Triângulos semelhantes. Então, no fundo, pessoal, nós estamos trabalhando com triângulos semelhantes. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui um triângulo em que esse cateto aqui, por exemplo, tem a medida igual a 6. Esse aqui igual a 8, esse aqui igual a 10. Um triângulo intermediário, em que esse cateto aqui, por exemplo, tem a medida 12, e esse aqui tem a medida 16, e essa hipotenusa aqui tem a medida
20, por exemplo. E um triângulo retângulo maior, em que esse cateto aqui, por exemplo, tem a medida 18, tudo aqui tem a medida 24 e tudo aqui tem a medida 30. Se eu determinar o seno do ângulo alfa, reparem, no triângulo menor vai ser cateto oposto 6 sobre hipotenusa 10. Para o triângulo intermediário vai ser 12 sobre 20 e para o outro triângulo vai ser 18 sobre 30. Se eu fizer as devidas simplificações aqui, nós vamos verificar que o seno para qualquer situação vai ser 3/5. Então, para qualquer retângulo que tem o mesmo ângulo interno, valem os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o cosseno de alfa. O cosseno para o triângulo pequeno é 8 décimos. Para o intermediário é 16 sobre 20. Para o grande é 24 sobre 30. Se eu fizer as devidas simplificações aqui, o cosseno de alfa, todos eles serão iguais a 4/5. E a tangente? A tangente de alfa vai ser 6/8, 12 16/avos e 18 24/avos. E todos esses valores são iguais a 3/4. Tudo bem? Bem, pessoal, agora deixa eu fazer mais uma conclusão antes da gente terminar. Vamos voltar para aquela tabela de valores. Olha o que eu vou fazer, ó. Vamos, sem nenhum compromisso, só para ver no que vai dar, dividir o valor do seno de 60 pelo valor do cosseno de 60 graus, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó, sem compromisso, vamos ver o que vai acontecer. Seno de 60 dividido pelo cosseno de 60 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual a meio. Bom, quando nós temos divisão de fração, o que nós fazemos? Conservamos o de cima e multiplicamos pelo inverso do de baixo. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso do de baixo, que é 2 sobre 1. Aqui nós poderemos então simplificar esse 2 com esse 2 e isto será igual a raiz de 3, que é justamente, reparem, a tangente de 60. O que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, é que a razão entre seno de um ângulo e o cosseno do mesmo ângulo é igual a tangente desse ângulo. Então, olha aqui, pessoal. A tangente de alfa, portanto, será a razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o nosso vídeo e ajude a compartilhar. Isso é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim, você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até um próximo vídeo.